Capítulo 1, versículo 16 de Marcos, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Até aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, que é uma vida falando de Jesus. Agora, o que é uma vida falando de Jesus? Em algum momento da sua trajetória, tomar uma decisão e compreender que Jesus é a resposta, que Jesus é o único caminho. E a partir do momento que você entende isso na sua vida, vai ser algo que você vai querer compartilhar com outras pessoas. E aí a tua vida, a sua jornada, vai ser uma jornada motivada a aproveitar cada oportunidade para falar para as pessoas quem Jesus é e o que Ele fez na sua vida. Uma vida falando de Jesus é você achar a oportunidade em qualquer momento da sua vida, em qualquer conversa, em qualquer hora, e falar o quanto esse amor é gigantesco. Mas falar de Jesus não da religião, da religiosidade, mas é falar quem é Jesus. E o que eu ganho quando eu sigo Jesus? É falar que Jesus é amor, é esperança, é transformação. É falar que Jesus, Ele renova a mente, Ele cura, Ele transforma a vida. Quando você vive uma vida falando de Jesus, você não fala por obrigação, mas você fala porque você entendeu quem Ele é. Você fala não por aquilo que Ele pode te dar, mas você fala por quem Ele realmente é e por aquilo que Ele fez por você. E o que Ele fez por você? Se entregou numa cruz e deu a vida pela sua vida. Amém? E a partir desse versículo que nós lemos aqui, Jesus anda à beira do mar da Galileia e ele encontra alguns pescadores. E quando nós lemos Simão, a Bíblia também vai apresentar como Pedro, ou em outros versículos como Cefas, que tem a ver com pedra. Então, Jesus está falando assim, Simão, ele está falando assim, olha, Pedro, vem aqui, larga aí, para o que você está fazendo, me segue, porque a partir de hoje, a sua principal função não é mais pegar os peixes, mas a sua principal função é ser um pescador de homens. A partir daquele momento, Jesus está determinando algo para a vida de Pedro, algo para a vida dele. Não era uma decisão momentânea, não era algo de momento, de horas, de minutos, mas era algo para a vida de Pedro. E Pedro entendeu e ele aceitou. E ele começou a caminhar com Jesus. Você já ouviu falar de Pedro na Bíblia? Quem já ouviu falar de Pedro na Bíblia? Legal. E Pedro começou a caminhar com Jesus, cara. Olha que louco. A partir daquele momento, ele decide não só viver uma vida falando, mas ele decidiu ter uma vida caminhando com Jesus. Algo que veio aqui agora, falar de Jesus é uma coisa, caminhar com Jesus é outra. Tem muita gente falando, eu vou na igreja, Jesus é bom, Jesus é legal. Mas caminhar com Jesus não é apenas você falar quem Ele é, mas é você se comportar como Ele se comporta. É você ter atitudes que Jesus teria. É você falar palavras que Jesus falaria. É você se comportar como Ele se comportou. Amém? Tá vivo? Legal. Agora, é o seguinte. Eu quero que você vá lá para o livro de Atos, capítulo 2. Então você percebe que Pedro é chamado por Jesus para caminhar com ele.
E quando Jesus morre, ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele diz: olha, a partir de agora vocês vão sair de onde vocês estão e vão falar do evangelho em todos os lugares até os confins da terra. E sobre vocês virá o Espírito Santo para capacitá-los, para fortalecê-los. Então Pedro recebe essa ordenança de Jesus de falar sobre o evangelho para todas as criaturas. E o que eu quero ler com você aqui agora é que Pedro ele foi ministrar uma palavra. E eu quero que você se atente comigo, capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro foi chamado por Jesus, enquanto ele trabalhava, enquanto ele pescava. Ele aceitou caminhar com Jesus. Ele começou a se comportar como Jesus. Ele começou a aprender como um Jesus. Ele via Jesus realizando milagres. Ele via Jesus curando o cego, curando o paralítico, ensinando, demonstrando amor. E Pedro foi aprendendo. Então Pedro recebe o Espírito Santo de Deus e ele decide também falar de Jesus para as pessoas. E o que é legal é que quando Pedro começa a ministrar, a Bíblia fala que 3.000 pessoas foram salvas. Então imagina só, um cara chegar para uma multidão e começar a falar sobre Jesus, e no final daquela ministração, daquela pregação, 3.000 pessoas se rendem a Jesus, se rendem a Cristo. E não tinha microfone naquela época, não tinha caixa de som, não tinha um painel de LED, não tinha câmera, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Era na garganta, era no grito. E 3.000 pessoas batizadas e entregues, rendidas a Jesus. O que eu vejo aqui é que para a gente falar de Jesus e para as pessoas aceitarem Ele como Salvador, não é preciso de um painel de LED, não é preciso de um violão, não é preciso de um microfone ou do YouTube. Mas basta a gente colocar o coração, basta a gente entender que nós somos chamados para falar sobre este Evangelho. E quem vai a realizar, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Então olha aqui, nessa primeira ministração, 3.000 pessoas foram salvas. No capítulo 4, versículo 4, vamos lá, comigo, capítulo 4, versículo 4. Se eu fosse você, eu marcava esses dois versículos para você entender. Olha isso. Uma outra ministração de Pedro e João. Olha só, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Olha isso. Ele está falando aqui 5.000 homens. Eu não sei quantas mulheres, quantas crianças, quantos adolescentes tinham lá. Mas Pedro e João ministram mais uma vez, e 5.000 homens, então eu creio que umas 10.000 pessoas ali, se renderam a Jesus. Se você olhar em 2 capítulos, já são aí mais de 10.000 pessoas salvas, em 2 ministrações, em 2 pregações. E naquela época, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus que eram um partido político e eles não acreditavam na volta de Jesus, não acreditavam que quando você morre você vai para o céu, acabou, morreu e acabou. Os fariseus, que eram os religiosos, os mestres da lei, que acreditavam apenas no Antigo Testamento. Os sumos sacerdotes perseguiam e condenavam a Pedro e a João por falarem de Jesus.
Então havia uma perseguição religiosa, uma perseguição política, que os dois tinham que fugir. E em 2 ministrações, pelo menos 8.000 pessoas foram salvas e entregues a Jesus. Porque Pedro entendeu que ele tinha que continuar. Mesmo Jesus não estando fisicamente com eles, eles deveriam continuar. Eles deveriam permanecer. Eles deveriam continuar nos caminhos do Senhor, falando do Evangelho, falando da palavra de Deus. E o que a gente hoje tem que entender? Não se agarre às coisas, aos objetos, à estrutura. Mas entenda que existe um Espírito dentro de você, que é capaz de capacitar você, de dar autoridade para você. Eu estou introduzindo esses 3 versículos para você poder compreender a autoridade que existe sobre as nossas vidas. As mesmas eram pessoas do mesmo jeito, quem estava aqui na Bíblia. Você é uma pessoa, eu espero. Não sei se você fala, não me sinto uma pessoa, eu acho que eu vim de Marte. Sou um marciano. Mas você compreende que para Pedro ministrar, ele não dependia de estrutura? Ele não dependia de Instagram, de rede social, de nada disso. Eu quero que você entenda que é necessário que dentro de você possa despertar esse amor, essa paixão de falar de Jesus. Que quando você abrir a boca, sim, vão existir pessoas que vão se entregar a Jesus. Eu acredito que a Bíblia relata dos 3.000 que se converteram, dos 5.000 que se converteram, mas eu creio que outros que estavam ali não foram tocados, não foram mudados, não foram transformados e continuaram igual. Mas Pedro não se frustrou. E muitas vezes a gente tem medo, receio de falar de Jesus, porque a gente fica pensando se a pessoa vai aceitar ou não, se ela vai crer ou não vai crer, se ela vai curtir ou ela não vai curtir. Mas eu quero dizer para você que existe algo que eu aprendi, que a nossa função é falar de Jesus, mas quem vai convencer, quem vai falar, quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Só que você tem que perder o medo. Tem muita gente que é medrosa, tem vergonha, fica perdido. Mas você deve compreender que quando você abre a sua boca para declarar, quando você abre a sua boca para falar de Jesus, as pessoas são transformadas. Elas estão sedentas de amor, elas estão sedentas de esperança, elas estão sedentas de um renovo, de uma restauração em suas vidas. Quantas pessoas hoje precisam de alguém do lado para ter um abraço, para poder desabafar, para ouvir uma palavra de esperança, para ouvir uma palavra de salvação, para ouvir uma palavra de renovo, de restauração, e não existe ninguém que possa falar para elas. Mas eu quero dizer para você que você faz parte disso. Eu quero dizer para você que você foi escolhido para fazer isso. E quando as pessoas chegarem a você, eu quero que você entenda que Deus não te faz apenas um estudante. Deus não vai te fazer apenas um engenheiro, um arquiteto, um médico, um professor. Mas Deus te fez, em primeiro lugar, um pescador e uma pescadora de homens e mulheres. Deus te fez alguém que foi escolhido para falar do nome dEle. Porque as pessoas precisam dessa renovação. As pessoas precisam dessa restauração. Amém? Entende? Eu quero ler outro versículo com você. Atos 3,16. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção.
muita atenção. Acharam? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. De novo, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro e João, eles curam um aleijado. E aí os mestres, os religiosos lá da lei, vieram cobrar a ideia dele, falaram: cara, o que você está fazendo? É proibido falar desse Jesus que vocês estão falando. Por que você está curando? Mas aí eles vêm e falam assim: preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Preste muita atenção. Pedro, ele entendeu que quem realizava milagres não era ele. Pedro entendeu que quem converteu aquelas pessoas não era ele. Que o poder não era dele. Que o esforço não era dele. Que a inteligência, que a capacidade não eram dele. Mas quem fez foi o nome de Jesus. Eu quero que você entenda que existe um poder no nome de Jesus. Um poder que cura, um poder que liberta, um poder que transforma, porque é através desse nome que milagres acontecem. É através desse nome que pessoas são curadas e transformadas. É pela fé no nome de Jesus, é pela fé em Jesus que os milagres acontecem. Não é pelo quanto você conhece da Bíblia, não é pelo quanto pelo número de dias, de anos que você é cristão, mas é pelo nome de Jesus. É através do nome dele que o sobrenatural acontece. Mas existem pessoas que estão colocando a força no próprio braço. Eu orei e fulano foi curado porque eu orei por ele. Porque eu impus as mãos. Porque eu sou o pastor. Porque eu sou o líder. E porque eu fiz, as coisas estão dando certo. Porque eu disse, fulano está crescendo e está prosperando. Porque eu fui na casa do ciclano, lá agora existe paz. Você compreende que não é o eu, mas é o nome de Jesus? Paulo, ele escreve: a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, já não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. O eu, ele sai de cena. O eu, ele não é o principal. O eu não é quem tem poder, mas o nome de Jesus é quem tem poder para transformar. Levanta sua mão aqui comigo, levanta sua mão aqui comigo agora. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tinha alguma enfermidade, alguma doença, algum problema, Jesus agora, Ele está curando a sua vida. No nome dEle, no nome que é sobre todo nome, no nome que é poderoso, no nome que transforma, você está sendo curado agora. Eu declaro em nome de Jesus, que se havia algum problema na sua casa, com os teus pais, se havia algum problema na sua casa, com os teus irmãos, algum problema de briga, de raiva, de destruição, eu declaro que em nome de Jesus, vai haver paz, vai haver restauração, vai haver transformação, eu creio nisso. Eu declaro, continua com a sua mão levantada agora, não abaixe a sua mão. Eu declaro em nome de Jesus, que aquele espírito de ansiedade e de morte,
aquele espírito de depressão que estava sobre a sua vida, aquele momento que você está no seu quarto, e o que você olha é só para a morte, só pensamento de destruição, eu declaro em nome de Jesus, todo pensamento de mortalidade agora é destruído em nome de Jesus. Eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro um renovo da mente de cada um aqui, uma transformação de pensamentos. Eu declaro em nome de Jesus que você está sendo livre, você está sendo livre agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Será que você pode aplaudir Jesus? Será que você pode aplaudir esse nome que é poderoso? Porque não é o eu, porque não é o você, mas é o poder que existe no nome de Jesus. É quem Jesus é. Não é o que eu faço, não é o que eu ponho as minhas mãos, mas você é o instrumento de Deus, e através de você é gerado poder. Através da sua vida, Deus se manifesta, porque Deus habita dentro de você. Amém? Você crê? Então Pedro fala, olha, ele foi curado não pela minha força, não pelo meu entendimento, mas ele foi curado porque o nome de Jesus tem poder para curar. Desculpa, preciso tomar água. Deu até calor. Aí olha só, Pedro ele fala, a fé que vem por meio dele, ou seja, a fé que vem por meio de Jesus, lhe deu a saúde perfeita, porque aquilo que Jesus faz não é incompleto, aquilo que Jesus faz não é pela metade, aquilo que Jesus faz não é meia boca, não é mais ou menos, mas é perfeito. Então quando Jesus entrar na sua casa, os problemas não vão ser resolvidos pela metade, mas vão ser resolvidos por completo. Quando você entender que Jesus pode curar a sua vida, você não vai ser curado só pela metade, mas você vai ser curado por completo. Jesus ele não vai curar só um pulmão, mas ele vai curar os 2 pulmões. Jesus ele vai te curar perfeitamente, ele vai transformar a sua vida de uma forma perfeita. Então se hoje você vivia um estilo de vida, a partir do momento que você entende que existe poder neste nome, há uma perfeição no poder de Deus sobre você, porque nada é pela metade. Eu não sei qual processo da vida você está vivendo, mas eu quero dizer para você, que se talvez você tá olhando e está falando assim, cara, mas só foi um pouquinho, mas só resolveu um pouquinho, eu quero te dizer que Jesus ele faz completo, ele faz perfeito, mas resista no processo, crendo que o nome dele é poderoso para transformar. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu quero que você abra agora capítulo 4, versículo 12. Então olha só, Pedro reconhece que há poder no nome de Jesus, que através do nome de Jesus, as pessoas são curadas, transformadas. E Pedro diz mais uma verdade, ele afirma mais uma coisa: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. No primeiro instante Pedro diz, olha, a cura veio, porque o nome de Jesus é poderoso, e quando você crê, quando você acredita, quando você tem consciência, quando você entende, o resultado vem. E no segundo ponto, Jesus está falando, não existe nenhum outro lugar que você possa achar a solução para o que você precisa, a não ser no nome de Jesus. Ele está falando, olha, debaixo do céu, na terra, não existe nenhum outro nome que possa resolver ou trazer salvação. Pedro está falando assim, olha,
Não é pelo esforço da Helena que as pessoas vão ser salvas. Não é pelo nome do Bruno que as pessoas vão ser salvas. Não é pelo esforço que você vai fazer que as pessoas vão ser salvas. Mas existe apenas um único nome que é capaz de trazer a salvação, e é o nome de Jesus. Não existe nenhum outro lugar, não existe nenhum outro nome, não existe nenhuma pessoa, não existe nenhum outro ser que possa trazer a salvação para você, a não ser Jesus. Então, se te disseram, presta atenção, se te disseram que a sua solução, que a solução para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua salvação estão em outro lugar, estou mentindo. Se te disseram que a solução para você esquecer os teus problemas é você usar droga, é você encher a cara, é você se cortar, estou mentindo. É uma mentira. Porque não existe ninguém, não existe nenhum outro nome, não existe nenhuma atividade que você possa fazer que vai te trazer a salvação a não ser crer em Jesus. E eu sei que tem muita gente aqui hoje que estava correndo, buscando solução em vários lugares. Muita gente aqui hoje complicando o evangelho, complicando uma vida com Cristo, dificultando, colocando barreira. Mas eu quero te dizer que uma vida com Jesus é simples. Crer em Jesus é simples. É entender que Ele te salva, mas salva do quê? Ele te livrou dos teus pecados. Ele colocou um destino para você. E esse destino nada mais é do que a sua origem. Porque a sua origem, ela vem do céu. E o seu destino também é o céu. Ele é um Jesus que quando eu conheço eu sei que não existe mais nenhuma outra coisa na terra que vai me satisfazer o quanto Ele me satisfaz. A salvação está em Jesus. Então Pedro está falando, olha, e eu vou aqui, cara, na minha cabeça, Pedro e João devem estar assim, cara, a gente está pregando, foram 5.000, foram 3.000, foi um que foi curado, o outro não andava, começou a andar, um não enxergava, começou a enxergar, mas não é o nome Pedro, não é o nome João, não é o Paulo, não são os discípulos, não é vocês, mas quem faz é Jesus. Não sou eu que estou operando milagres, mas é Jesus que está operando milagres. Amém? Que isso fique firme e intenso na sua mente. Que Jesus é quem faz o milagre. É Jesus é quem traz a salvação. Aleluia! Aleluias! Capítulo 4, versículo 29 e 31. Os primeiros cristãos se reuniram. E olha só. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, nós estamos sendo ameaçados. Ele fala, Deus, nós estamos sendo ameaçados. Mas eu sei que o Senhor nos deu um espírito de coragem. Que o Senhor nos deu um espírito, não de covardes, mas de valentes.
que o Senhor nos encheu, que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos deu coragem na mente e no coração para falar do teu nome. Sabe o que é preciso? A gente se encher do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é preciso? A gente falar: Deus, nos dá coragem. Porque muitas vezes o que falta para a gente é coragem. E ele termina dizendo: então eles se reuniram, oraram. E quando eles oraram, o lugar onde estavam tremeu. Que o Espírito Santo possa estar sobre a sua vida. E eu sei que Ele está em você. Mas que a sua oração possa ser uma oração que estremeça onde você estiver. Que seja uma oração corajosa. Que você seja corajoso. Que a gente possa, como igreja, como adolescente, se reunir numa oração. E a gente possa sentir tremer esse lugar. Que a intensidade, quando eu falo de intensidade, não é gritar, não é berrar. Mas é a gente entender o poder que existe dentro de nós. E a gente colocar esse poder para fora. Onde tudo vai tremer. Onde tudo vai fazer a diferença. Levanta suas mãos. Levanta suas duas mãos assim, ó, em sinal de receber, em sinal de receber. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo e de coragem. Que a oração de vocês seja uma oração que estremeça aonde vocês forem. Que o poder de Deus possa se manifestar de uma forma tão intensa, que quando vocês abrirem a boca para declarar e para orar, as pessoas que estão à sua volta possam ser impactadas pela sua oração. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo agora. Que vocês possam transbordar desse Espírito Santo agora. Que vocês possam transbordar dessa autoridade. Que vocês possam compreender que o nome de Jesus tem poder. E pode ser que agora você esteja pensando: mas eu sou novo, eu sou nova. Eu acabei de chegar na igreja, me converti há pouco tempo, hoje é meu primeiro dia aqui. Sim, você. Que vocês sejam cheios. Vocês sejam cheios. Porque quando Pedro ministrou e 3.000 pessoas foram curadas e batizadas, elas não tinham 5 anos de igreja. Elas não iam todo culto, mas foi o primeiro dia, foi a única oportunidade que elas tiveram. Elas entenderam o poder que havia em Jesus e elas se entregaram, elas se renderam. Pode abaixar a sua mão. Há um poder, há uma autoridade. Há uma autoridade, e quando você chegar na sua casa, que você possa ter essa coragem, esse espírito, esse poder, para quando você orar, possa estremecer, o nome de Jesus possa, curar e fazer milagres. Eu creio. Você crê? Aleluia. Capítulo 5, versículo 38. E agora quem vai falar aqui, quero que você entenda esse contexto. Existia um homem chamado Gamaliel. Ele era um dos doutores da lei, um fariseu, um dos mais respeitados que existiam. Gamaliel foi o mesmo homem onde Paulo cresceu aprendendo os ensinos dele.
da religiosidade. Então, em toda a Bíblia, Gamaliel era um dos homens mais assim fariseus que existiam. E mestre da lei, religioso. Mas ele fala algo aqui que é fundamental. Olha isso aqui. Versículo 38 e 39. Portanto, neste caso, olha o que Gamaliel está falando. Portanto, neste caso, ele está falando isso aqui, ó, para os sacerdotes, para os saduceus, para os fariseus, para todo mundo. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Cara, isso aqui é muito forte. Sabe o que Gamaliel está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, pode soltar. Porque se esse movimento que eles estão fazendo, de ficar falando de Jesus por aí, for algo deles, for algo humano, se for algo gerado por eles mesmo, eles querem só fazer um oba-oba, rapidinho isso vai dar errado, rapidinho isso vai fracassar, não vai dar certo, e beleza. Mas, se foi algo gerado por Deus, se foi algo gerado pelo Espírito Santo, se foi algo gerado do céu, não importa o que vocês façam, vocês podem prender, vocês podem machucar, bater, agredir, censurar, não importa qual ação vocês tenham, vai acontecer, porque a luta de vocês não será contra os homens, mas a luta de vocês será contra Deus. Comece a colocar sonhos e projetos diante de Deus. Que você possa gerar no seu coração sonhos que Deus está gerando dentro de você. Porque quando a gente faz algo pela nossa força, pelo nosso braço, um movimento, porque a gente quer se aparecer, ele não flui, ele não continua, não avança. Mas quando você entende que existe um poder sobre você, que é um poder que vem do alto, que é um poder de Deus, tudo aquilo que você fizer, vai dar certo. Porque a luta agora não é contra você, mas é contra Deus. Está me entendendo? Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Arthur, vem cá, você. Pode vir, vem aqui no altar, você. Pode vir, sem medo, sem crise. Davi, vem também, vai. Já que você riu dele, vem você também. Eu gosto disso. Não foi muito perto de mim, não. Aí. Mas olha só. Você vai fazer um papel gigantesco agora, que é Deus. Brabo, hein? Vem mais pro meio aqui, para todo mundo ver vocês. Oxi, que isso? Deixa quieto, vou falar um negócio. Mas olha só, o Arthur, ele agora é o papel de Deus. E o Davi é o Davi. Mas aí, fica de frente para mim, Davi. E eu sou o Hugo mesmo. Mas o Davi, ele tem um projeto na mão dele, que ele decidiu criar. Ele decidiu fazer por ele mesmo. Ele decidiu fazer a própria vontade. E aí ele vai começar um movimento. Falar, vamos fazer, né? Porque aí eu ganho seguidor no Instagram, vou ficar famosinho. Vou começar a entrar na academia e tirar foto sem camisa. E aí, vou começar um movimento. Mas só para ter ibope.
Eu vou ver esse movimento e vou falar, ixi, mano, esse maluco aí tá metendo louco. E vou o quê? Falar, mano, na boa, tá feio, tá zoado, não tá funcionando isso daí não, mano. E vou frustrar algo que ele começou. E ele vai pegar e falar assim, ah, mano, parei, desisti, deixa quieto. Vamos fazer outra coisa, já era, não vai dar certo isso daqui não. Desanimou, frustrou, porque é algo que está vindo da onde? Da força dele. Está vindo da onde? Do ego dele. Está sendo gerado da onde? Do entendimento dele, é porque ele quer. Mas agora, o Davi foi, falou com Deus, e Deus gerou no coração dele algo extraordinário. E Deus falou assim, Davi, isso que eu estou te dando agora, isso que eu estou colocando no seu coração, não é só um movimento que vai passar, mas é algo que vai alcançar milhares de vidas, através do Espírito Santo de Deus. E aí Deus está olhando para o Davi e está falando assim, Davi, já não é mais a sua força, Davi. Eu vi que você tem um coração genuíno. Eu vi que você tem uma mente genuína. Eu vi que você, cara, é um homem de Deus aí na terra. Então eu estou te entregando um projeto que você vai começar. E milhares de pessoas serão transformadas através da sua vida. Pode ser que no momento Davi pense assim, mas eu? E ele vai falar, mas se Deus está falando, então é assim que vai ser. E aí vai chegar alguém e vai falar assim, ah, Davi, para com isso aí, mano. Bobeira, idiotice. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai entrar na frente. E aí a minha briga não é mais com Davi, porque não é algo da força dele, mas é algo gerado do céu. Quem fez foi Deus, Deus que gerou. A minha briga já não é mais contra Davi, porque agora existe alguém muito maior, existe alguém soberano, existe alguém poderoso, existe alguém onipotente, que conhece todas as coisas, e ele vai entrar à frente, ele vai falar, opa, aqui você não toca, porque quem gerou fui eu. Então eu vou chegar, vou me deparar e falar assim, cara, é Deus que está no negócio. Não adianta eu falar nada para o Davi, não adianta eu tentar desanimar ele, não adianta eu falar mais nada para ele, porque Deus está no negócio. E isso vai fluir, isso vai crescer, isso vai acontecer. O que eu estou dizendo para você é que quando você coloca Deus na situação, quando é algo gerado por Deus, a briga dos outros não é mais contra você, mas a briga dos outros é contra Deus. E contra Deus ninguém consegue, ninguém pode, ninguém tem força, ninguém vence. Obrigado. Um aplauso para os nossos atores. Vamos fazer carrossel agora. Então você percebe que quando é algo gerado do céu, quando é algo gerado de Deus, não importa quem entre na sua frente, a briga não é mais contra você, mas é contra Deus. E eu quero que você entenda, e você pense, o que está sendo gerado na sua vida? Eu li esse versículo, o louvor pode subir aqui. Mas Pedro, ele estava tão cheio do Espírito Santo. Pedro tinha tanta convicção que não era ele que fazia, mas era Jesus que fazia através dele. Ele estava tão cheio, as pessoas viam tanto Deus em Pedro, que olha o que acontecia. Pedro e os apóstolos começaram a curar as pessoas. Só que era tanta gente, que olha aqui. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas, em macas, para que pelo menos, olha isso aqui, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto eles passavam. Pedro era tão cheio do Espírito Santo. As pessoas viam tanto Jesus em Pedro, que elas já não estavam mais suplicando para ele impor as mãos, elas já não estavam mais suplicando para ele fazer a oração, mas a fé delas era tão grande no poder de Jesus, que ela falava, se eu colocar só na sombra vai ser curado,
Se eu ficar só na sombra de Pedro, eu já vou receber a cura e eu já vou ser transformado. Agora imagina, a sombra do cara estava fazendo milagre, estava curando. Você viu algum esforço aqui? Que esforço que ele teve? Nenhum. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele entendeu o poder que existia dentro dele. Ele sabia que existia um único nome que podia fazer todas as coisas. Ele entendeu que existia um único nome que podia curar e transformar, que era o nome de Jesus. Jesus está aqui neste lugar. E Ele está dizendo, olha, quando você entender o poder que existe no meu nome, as pessoas vão buscar estar próximas de você. Porque quando elas estiverem perto, elas vão se sentir bem. Quando elas estiverem perto de você, elas vão se sentir amadas. E elas não vão nem conversar com você, vai ser como se fosse a sombra de Pedro. Elas vão nem trocar ideia, elas só vão estar perto e vão se sentir seguras de você. Sabe quando você era pequeno ou agora, e você está caminhando com seu pai na rua, com sua mãe, e aí você vê algo na rua que você fica com medo e você, opa, chega mais perto. E você chega e fala assim, opa, pai, mãe, opa, aqui ninguém me pega. Aquela segurança que você tem, as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, quando eu estou perto do Bruno, mano, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Quando eu estou perto da Marcela, eu sei que eu vou ter uma resposta de Deus para a minha vida. Ah, cara, quando eu estou perto do Gustavo, meu Deus do céu, o poder de Deus flui de um jeito. Só que você tem que entender que não é o eu, mas é o nome dele que faz. E amanhã, cara, na boa, a expectativa que eu tô pro que Deus vai fazer é gigantesca. E essa expectativa, ela vai continuar crescendo, tendo uma pessoa para estar junto para evangelizar, 2 pessoas comigo lá para evangelizar, 3 pessoas para estar comigo lá para evangelizar, 50, 100, 1000 pessoas, não interessa quantas pessoas estejam lá comigo, a minha expectativa, ela só cresce, porque eu sei que não é o número de pessoas que estarão lá, não sou eu que vou fazer, mas é Jesus que vai estar lá. É a presença de Jesus que vai estar lá. E eu sei que quando nós entregarmos aquela água e aquela mensagem vir, quem beber dessa água jamais terá sede. Jesus se encontra num poço com uma mulher. E Jesus fala assim para essa mulher, olha, ele começa a conversar com ela. E ele fala, quem beber dessa água aqui, ó, jamais terá sede. Sabe o que ele está falando? Ele não está falando de água. Mas está falando, olha, eu sou uma fonte de águas vivas. E quem vem a mim, quem prova dessa fonte, quem bebe dessa água, jamais terá sede. Jamais vai morrer. Jamais vai perder a esperança. Jamais vai perder a paz, porque aqueles que vêm a mim são transformados. Eu creio nisso, aleluia. Fica de pé. Quem está aqui hoje pela primeira vez nos visitando, levanta a mão. Quem está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, levanta a mão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo alguém que está aí embaixo. Eu não estou vendo. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Mary Jane. Seja bem-vinda.
Aqui alguém, aqui alguém. É muito bom ter vocês aqui. Não sei se é a primeira vez de vocês dentro de uma igreja, não sei se é a primeira vez de vocês só aqui no NGA, se é cristão, se não é cristão. Eu sei o seguinte, o que eu estou falando aqui serve para você também. Porque a partir do momento que você entender o poder que existe no nome de Jesus, não há ninguém que vai parar você. Não existe ninguém que possa te parar. Há uma graça, há um poder neste nome. Levanta suas mãos e eu quero que você ore, que você fale com Deus agora. E você fala: Pai, me enche do Espírito Santo, que eu possa ter coragem para falar do teu nome. Se você realmente entender o poder que existe nesse nome, você não vai ficar calado, você não vai ficar parado, mas você vai fazer alguma coisa. Você vai orar, você vai declarar, você vai profetizar, eu não sei, mas alguma coisa você vai fazer.